O que Jesus fez no inferno depois que morreu? Você já parou para pensar nisso? Muita gente pensa que a história dele acabou na cruz. Mas e se eu te contasse que o sacrifício dele foi só uma parte da missão? Que uma coisa muito importante e misteriosa aconteceu logo depois que ele deu o último suspiro? Imagine a cena. O céu escurece, a terra treme e Jesus, o Filho de Deus, entrega seu espírito. Mas a história não termina ali. A gente sabe que o inferno foi feito para Satanás e seus anjos que caíram. Então, por que Jesus precisou ir até lá? O que ele fez naquele lugar escuro? O que isso quer dizer para a gente? A razão de Jesus ter ido para o inferno pode te chocar. É como se ele tivesse descido nas profundezas de um poço para resgatar pessoas presas lá embaixo. Para entender essa história, a gente precisa primeiro entender o que a Bíblia revela sobre o inferno. Para muita gente, entender o que é o inferno é difícil, mas a palavra de Deus explica bem. Nos textos bíblicos, usam palavras diferentes para falar desse lugar, e cada uma delas mostra coisas importantes para a gente entender o mistério de Jesus ter descido ao mundo dos mortos. Se prepare, porque o que você vai descobrir pode mudar para sempre o que você pensa sobre a missão de Jesus. O inferno. Essa palavra assusta, traz mistério e confusão. Mas afinal, o que ela quer dizer? Para entender a jornada de Jesus até lá, por que ele precisou fazer essa viagem, é preciso, em primeiro lugar, compreender o que a Bíblia nos ensina sobre esse lugar sombrio e qual o plano divino para ele. As Escrituras usam nomes diferentes para se referir ao mundo dos mortos, e cada um deles mostra um lado diferente da verdade espiritual que muitas vezes a gente nem imagina. O que a Bíblia mostra é que o inferno não é um lugar só, mas um conjunto de lugares dentro do julgamento eterno de Deus. É como se fosse um prédio com vários andares, cada um com um propósito diferente. A primeira palavra que a gente encontra na Bíblia sobre para onde vão os mortos é Sheol. No Antigo Testamento, essa palavra em hebraico é usada para falar de onde ficam os mortos. Não é um lugar só para castigar, mas um lugar de espera para todos que morreram. Em Gênesis 37:35, Jacó fala, chorando a morte do filho José, chorando eu vou descer para o meu filho lá no Sheol. Isso mostra que o Sheol não era só um lugar ruim, mas para onde todos os mortos iam, tanto os bons quanto os maus. Imagine Jacó, um pai desesperado, pensando que nunca mais veria seu filho. O Sheol era um lugar comum a todos, sem distinção. No Novo Testamento, essa ideia aumenta com outra palavra, Hades. Essa palavra em grego aparece muito nos textos bíblicos e quer dizer a mesma coisa que Sheol em hebraico. Só que Jesus, na história do rico e Lázaro, em Lucas 16, 22, 23, mostra uma diferença importante dentro do Hades. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, Hades, em meio aos seus tormentos, ele levantou os olhos e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Aqui, pela primeira vez, a gente vê que existe uma separação no mundo dos mortos. De um lado, um lugar de descanso para os bons. Do outro, um lugar de sofrimento para os maus. Jesus mostra que esperar o julgamento final não é igual para todo mundo. É como se mesmo depois da morte, a justiça divina já começasse a se manifestar. Aí aparece outra palavra na Bíblia, Gehenna. Diferente de Sheol e Hades, Gehenna não é um lugar de espera, mas o pior lugar de castigo eterno. Jesus usa essa palavra várias vezes para falar do destino final dos maus. Em Mateus 10, 28, ele avisa: não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, tenham medo daquele que pode destruir no inferno, Gehenna, tanto a alma como o corpo. A Gehenna não é só um estado espiritual.
É um lugar de verdade, onde quem rejeita Deus vai sofrer para sempre. A palavra Gehenna vem do vale de Hinnom, um lugar fora de Jerusalém, onde jogavam lixo e corpos de criminosos para queimar sem parar. O fogo nunca apagava, e o cheiro de morte e destruição era horrível. Jesus usou essa imagem para mostrar como é a punição final. Imagine o fedor, a fumaça, o calor insuportável. Era um lugar de total desespero. A Bíblia ainda fala de um último lugar terrível, o Lago de Fogo. Apocalipse 20:15 fala desse lugar como a pior condenação. E todo aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no Lago de Fogo. Diferente do Sheol e do Hades, que são lugares por um tempo, o Lago de Fogo é para sempre. Lá não tem mais espera, não tem mais chance de se salvar. Só sofrimento e separação total de Deus. Se esse é o destino final dos perdidos, por que Jesus foi até lá? Ele não era o Filho de Deus. Ele não era santo e sem pecado. A resposta para isso pode mudar tudo o que você pensa sobre o sacrifício de Cristo. É como se Jesus tivesse entrado na boca do leão para salvar as ovelhas. Muita gente espalhou ideias erradas sobre o inferno ao longo da história. Algumas vieram de costumes antigos, outras de entender a Bíblia errado. Para entender de verdade por que Jesus desceu ao inferno, a gente precisa primeiro tirar essas ideias erradas da cabeça e entender o que a Bíblia ensina de verdade. A primeira ideia errada é que o inferno é o reino de Satanás, onde ele manda e os demônios torturam as almas perdidas. Muita gente imagina o diabo sentado num trono de fogo, rindo enquanto as almas gritam. Mas isso está errado. A Bíblia nunca fala de Satanás como o rei do inferno. Pelo contrário, o inferno é um lugar para punir ele, não para ele mandar. Mateus 25:41 mostra isso. Então, o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que são amaldiçoados. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno não foi feito para ser o quartel-general de Satanás. É para onde ele vai ser castigado, junto com todos que o seguiram. Satanás não é o dono do inferno. Ele é apenas um prisioneiro esperando a sentença final. A segunda ideia errada é que o inferno é uma festa, onde os pecadores vão aproveitar a vida sem regras de Deus. Quantas vezes a gente ouve alguém dizer: prefiro ir para o inferno com meus amigos do que ficar entediado no céu. Essa ideia não podia estar mais errada. A Bíblia fala do inferno como um lugar de sofrimento, não de prazer. Em Mateus 8:12, Jesus fala: ali haverá choro e ranger de dentes. O inferno não é lugar de festa, mas de sofrimento. Nenhuma amizade dura lá. Não tem risada, não tem união, só tristeza, dor e arrependimento para sempre. Imagine a solidão, o desespero, a saudade de tudo que foi perdido. Outra ideia errada é acreditar no purgatório, um lugar no meio do caminho onde as almas se limpam antes de ir para o céu. Essa ideia não tem base na Bíblia. A Bíblia ensina que depois da morte só tem dois caminhos: a vida eterna com Deus ou a condenação eterna. Hebreus 9:27 diz: assim como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, não tem segunda chance depois que morre. A decisão que a gente toma na vida é que decide para onde a gente vai. Outra ideia errada é que todo mundo que morre vai direto para o inferno ou para o céu. A Bíblia ensina que vai ter um dia de julgamento, quando todos vão ser chamados para prestar contas a Deus. Em Apocalipse 20:11-12, a gente lê: então vi um grande trono branco e aquele que estava assentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Até esse dia, os mortos ficam esperando, os bons perto de Deus.
os maus sofrendo no Hades. Mas o destino final só vai ser decidido no dia do julgamento. Tem também gente que acredita que as almas dos perdidos simplesmente deixam de existir. Uma ideia chamada de aniquilacionismo. Segundo essa ideia, os maus não vão sofrer para sempre, mas vão ser destruídos e sumir. Só que a Bíblia ensina claramente sobre o castigo eterno. Em Mateus 25:46, Jesus fala: "E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna." Se a vida eterna dos justos é para sempre, então o castigo dos maus também é. Com tudo isso em mente, o que aconteceu de verdade quando Jesus desceu ao inferno? Ele sofreu lá? Ele deu uma segunda chance para os perdidos? A resposta pode mudar completamente o que você entende sobre a vitória dele na cruz. É como se, ao descer ao inferno, Jesus estivesse jogando uma corda para nos resgatar das profundezas. Agora que a gente entendeu o que a Bíblia ensina sobre o inferno e tirou as ideias erradas da cabeça, a gente chega na pergunta principal: o que Jesus fez no inferno? Muita gente acredita que quando Jesus morreu, ele foi direto para o paraíso. Afinal, ele mesmo falou para o ladrão na cruz: "Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso." Lucas 23:43. Mas isso quer dizer que ele não desceu ao inferno? Resposta está em outros trechos da Bíblia que falam sobre o que aconteceu depois que ele morreu. Em 1 Pedro 3:18-20, nos dá uma pista importante. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzi-los a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi pregar aos espíritos em prisão que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Essa passagem mostra que Jesus pregou para os espíritos que estavam presos. Mas quem eram esses espíritos e por que ele foi até eles? Para entender isso, a gente tem que lembrar que no Antigo Testamento, o Sheol era para onde todos os mortos iam, tanto os bons quanto os maus. Os bons esperavam que Deus os salvasse, enquanto os maus continuavam sofrendo. Antes de Jesus morrer e ressuscitar, ninguém podia chegar perto de Deus. Até os bons, como Abraão, Moisés e Davi, ficavam esperando no Sheol que Deus cumprisse a promessa. Foi por isso que Jesus desceu ao mundo dos mortos, para anunciar que ele tinha vencido o pecado e aberto o caminho para a salvação. Efésios 4:8-10 confirma isso. Por isso é que diz: "Quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos, prisioneiros, e deu dons aos seus povos." Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Isso quer dizer que Jesus libertou os bons que estavam no Sheol, levando eles para perto de Deus. O sacrifício dele na cruz não só pagou pelos pecados, mas também mudou para sempre o destino de quem morreu acreditando em Deus. Mas ele também pregou para os espíritos rebeldes, aqueles que foram castigados nos tempos de Noé. Essa pregação não foi para dar uma chance de se salvarem, mas para mostrar que ele tinha vencido. Ele estava dizendo: "Eu sou o rei e vocês foram derrotados." Jesus não desceu ao inferno para sofrer mais. O sacrifício já tinha terminado na cruz. Ele desceu para mostrar que ele era mais forte que o pecado, a morte e as forças do mal. Colossenses 2:15 fala desse momento com palavras fortes. "E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz." Ao descer ao mundo dos mortos, Jesus mostrou que Satanás e seus demônios tinham perdido. Ele mostrou que a morte dele não era o fim, mas a maior vitória da história. E no terceiro dia, ele ressuscitou, provando de uma vez por todas que ele tinha vencido a morte. O que isso quer dizer para a gente?
Como essa ida de Jesus ao inferno muda o que a gente pensa sobre a missão dele e sobre a nossa vida eterna. A ressurreição de Jesus não foi só um milagre, foi uma declaração de que ele tinha vencido o inferno e a morte de uma vez por todas. Tudo o que aconteceu desde que ele desceu ao mundo dos mortos terminou nesse momento. A cruz foi onde o preço foi pago, mas a ressurreição foi a prova de que Deus aceitou o pagamento. Jesus não só derrotou a morte, ele tomou o poder sobre ela. É como se ele tivesse arrancado as chaves do inferno das mãos de Satanás. Apocalipse 1:17, 18. Mostra as próprias palavras dele sobre essa vitória. Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. O inferno não tem mais poder sobre quem está com Cristo. A morte, que antes era um inimigo forte demais, pra gente, agora é só uma passagem para viver para sempre ao lado de Deus. Mas essa vitória não foi só sobre a morte do corpo, foi sobre a condenação eterna. Romanos 6:9 fala essa verdade. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente. A morte não tem mais domínio sobre ele. A morte não pode segurar quem é de Jesus. Ele não só escapou do inferno, mas derrubou as portas dele e abriu o caminho para a vida eterna, para todos que acreditam. Essa vitória não ficou escondida. Foi um triunfo anunciado nos céus, na terra e até no fundo do abismo. Em Filipenses 2:9 e 11, Paulo escreve: Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O inferno reconhece que foi derrotado. Satanás sabe que o tempo dele está acabando. Ele não é o rei do inferno. Ele é um prisioneiro esperando ser destruído para sempre. O lago de fogo vai ser o destino final dele, como está escrito em Apocalipse 20:10. O diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. A vitória de Cristo não é só dele, é nossa também. Ele nos salvou, nos livrou do medo da morte e nos deu a certeza de que vamos viver para sempre. Se Jesus venceu a morte, o que pode nos separar do amor de Deus? Romanos 8:38-39 responde essa pergunta de um jeito definitivo. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem coisa alguma em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora a gente entende por que Jesus precisou descer ao inferno. Não foi porque ele perdeu, mas porque ele ia vencer de um jeito incrível. Ele entrou no lugar da morte, mas saiu como o rei da vida. Essa vitória exige que a gente faça uma escolha. Se Jesus venceu a morte, o que isso quer dizer pra gente? Essa não é só uma história antiga, é uma verdade que muda a nossa vida agora e para sempre. A vitória de Cristo sobre o inferno quer dizer que a gente não precisa mais ter medo da morte. Antes, a gente vivia com medo, sem saber o que ia acontecer. Mas agora, para quem acredita, a morte não é o fim, é só o começo de uma vida eterna com Deus. 1 Coríntios 15, 55, 57 fala dessa vitória com força. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O poder do inferno foi quebrado. A condenação eterna não é mais o nosso destino. Cristo abriu um caminho de esperança, mas para ter essa esperança, a gente precisa fazer uma escolha.
Hebreus 2, 14 e 15, nos lembra da missão de Jesus. Portanto, visto que os filhos são seres humanos feitos de carne e sangue, o próprio Jesus também se tornou plenamente humano. Ele fez isso para que por sua morte pudesse destruir aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar todos que passaram a vida inteira escravizados pelo medo da morte. O diabo não tem mais poder sobre quem é de Cristo, mas o inferno ainda espera quem não quer essa salvação. Jesus venceu, mas só aproveita essa vitória quem aceita Ele como Senhor e Salvador. Isso quer dizer que não tem mais desculpa. A cruz já foi suficiente, a ressurreição já provou tudo. A porta está aberta, mas só quem entrar por ela vai ter a vida eterna. João 5,24 nos dá essa promessa. Eu lhes asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não será condenado, mas já passou da morte para a vida. A mensagem é clara. Só tem dois caminhos. Ou você está com Cristo e ganha a vida eterna, ou fica separado dele e vai para o inferno para sempre. Mas a boa notícia é que a gente ainda pode escolher. O inferno não foi feito para você, foi feito para o diabo e seus anjos. Deus quer que todos se salvem e é por isso que Jesus veio. 2 Pedro 3,9 nos lembra do coração de Deus. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, ainda que alguns pensem que sim. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam. Essa vitória quer dizer que você pode ter certeza que vai se salvar. Não precisa ter medo do futuro. Não precisa se sentir culpado pelo passado. Se você está com Cristo, você está seguro. Romanos 10,9 nos mostra como ter essa certeza. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Essa é a verdade que muda tudo. A morte perdeu, o inferno não tem mais poder e a gente ganhou a vida eterna com Deus para sempre. Agora a escolha é sua. Você ouviu essa mensagem e sentiu que Deus está falando com você? Não ignore esse chamado. A vida eterna é um presente, mas a gente tem que aceitar. E se você já aceitou esse presente, que tal compartilhar essa alegria com outras pessoas? Se essa mensagem te tocou e te ajudou a entender melhor a vitória de Jesus sobre o inferno, deixe o seu gostei aqui embaixo e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Vamos juntos espalhar essa mensagem de esperança. E para continuarmos essa jornada de fé, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo. Assim, você fará parte de uma comunidade que busca a verdade e o amor de Deus. E se você deseja dar o próximo passo e entregar sua vida a Jesus, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso do teu perdão. Eu creio que morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste para me dar a vida eterna. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Me perdoe, me transforme e me guie no seu caminho. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração de coração, seja bem-vindo à família de Deus. E para te ajudar nessa nova jornada, confira os links na descrição do vídeo, com estudos bíblicos e materiais que vão fortalecer a sua fé e te guiar nos caminhos do Senhor. Que a paz de Cristo esteja com você.